Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Hoje eu quero falar sobre o Deus, que é o nosso libertador. Por isso eu te convido a abrir a palavra de Deus no Salmo 28, do verso 1 ao verso 9. Farei a leitura apenas do verso 8º, entretanto faremos a exposição de todos os versos do Salmo 28. Diz assim então o verso 8: O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Mais uma vez, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Nos dá entendimento da tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quer, e que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória. Abre os nossos corações, nos dá entendimento, Senhor, da tua palavra, para que nós venhamos colocá-la em prática. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o cenário deste salmo parece ser muito parecido com o Salmo 26. Lá no Salmo 26, Davi vai pedir por justiça e vai pedir para que Deus sonde ali o seu coração e seus pensamentos. Pede para que ele não seja como seus inimigos e que ele também não seja um hipócrita. É possível que o fundo histórico de ambos seja o período da rebelião de Absalão contra o seu pai, Davi. Para o Davi, o perigo que ele estava enfrentando naquele momento era a hipocrisia dos seus inimigos. Então ele faz um apelo em favor do seu povo e do seu próprio reinado. E diante do contexto do Salmo 28, quero destacar algumas lições importantes para a nossa vida e para a vida da igreja. Em primeiro lugar, é que em meio às lutas, nós devemos clamar o Senhor. O verso 1 e o verso 2 diz: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Há apenas uma rocha, e para Davi, o salmista, essa rocha é o Senhor. É este que ele faz o seu apelo e agora ele roga para que ele não se recuse a ouvi-la. E aqui nós aprendemos que nós devemos buscar socorro somente no Senhor. E aí eu te pergunto nesse dia, em quem você tem buscado socorro? Você tem buscado socorro nos seus amigos, nos seus parentes? Você tem buscado socorro no seu trabalho, na sua conta bancária, nos seus bens materiais? Onde você tem buscado socorro? Nós aprendemos aqui com Davi que nós devemos buscar socorro somente em Deus. Ele não deseja, então, que Deus se mantenha surdo à sua súplica. Ou seja, ele quer que ele atenda o seu clamor. E aqui é muito importante, porque embora às vezes Deus pareça que esteja em silêncio, ele está trabalhando em favor da vida daqueles que ele ama. Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, por isso que nós devemos fazer como Davi e lançar as nossas petições, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades diante de Deus. Pois Davi aqui estava certo que se Deus não intervisse, então a morte estaria próxima dele. E descer a cova aqui no Antigo Testamento, ou descer ao poço, é uma expressão aqui destinada à morte. Então Davi reconhece de fato que necessitava da misericórdia, pois a sua situação era desesperadora. Ele estava ansioso, ele estava com medo. Então ele levanta as suas mãos, por assim dizer, para fora do poço, esperando que Deus os resgate. Meus irmãos, em meio a momentos de desespero, em meio a momentos de luta, de ansiedades, de medo, nós devemos buscar somente em Deus as nossas respostas. Eu sei que muitas vezes é difícil tomar uma decisão. Eu sei que muitas vezes é difícil trocar de emprego, escolher um curso, tomar uma decisão em relação à vida da sua família. Mas saiba
que é a Deus quem você deve clamar. Saiba que Deus estará contigo nas suas decisões se você fizer de acordo com a vontade dele. Então leve a Deus as suas petições. Leve a Deus, lance sobre ele, como o apóstolo Pedro diz, as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E quando o salmista aqui fala do lugar santíssimo, ele estava falando aqui do interior do tabernáculo, do templo, o lugar que simbolizava a presença terrena de Deus. Ele estava lá. Só que no Novo Testamento, nessa nova aliança, é o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que habita em nossos corações, nos corações daqueles que um dia o receberam como único e suficiente Salvador. Então a primeira lição que nós aprendemos com o Salmo 28 é que nós devemos clamar ao Senhor. E a segunda lição que nós aprendemos nesse Salmo é que é o Senhor que nos livra dos nossos inimigos. Versos 3 a 5 diz o seguinte: Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes os que merecem. E visto que não compreendem o feito do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. O salmista aqui não quer ser associado aos perversos. E quem são os perversos? São aqueles que praticam mal. São os hipócritas. São aqueles que falam de maneira pacífica com os outros, mas em seu coração eles praticam e planejam o mal. A essência do pedido de Davi aqui é para que ele seja protegido da hipocrisia. Ele está pedindo de forma mais fervorosa, com todo o seu coração, para não ser contaminado pela hipocrisia. Então, meus irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos, e se nós não tivermos cuidado, nós poderemos estar agindo muitas vezes como um hipócrita, falando uma coisa, mas vivendo uma coisa completamente diferente. Não sejamos então como Davi fala aqui dos seus inimigos. Não sejamos como os fariseus, que era uma coisa por fora, só que por dentro era outra. Então Davi pede para isso. Por isso, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 12, por isso, aquele que pensa que está em pé, cuidado, para que também não caia. Então, os perversos aqui são aqueles que praticam a maldade, são aqueles que cometem injustiça, são aqueles que mentem para destruir, desgraçar aqueles que discordam deles. Então, esses são aqui os hipócritas. Por isso, assim como Davi, nós devemos clamar a Deus para não ser derrubado pelos ímpios. Nós devemos clamar ao Deus eterno para que jamais permita que nós venhamos nos envolver também em atos hipócritas, em agir como um hipócrita. Mas é porque através da palavra de Deus é que nós devemos nos manter na simplicidade e nessa humildade. Aqui também Davi está rogando que as maldições pactuais visitem aqueles que violem a lei de Deus. Parece estranho Davi aqui pedindo por maldade, por algo tão mal, por essa destruição. Essa era a vontade de Davi e essa muitas vezes é a nossa vontade. Quando nós nos sentimos injustiçados, de querer agir com a nossa própria justiça, de querer agir com a nossa própria força. Mas nossa justiça ela é falha. E nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos amar os nossos inimigos. E entender que é o Senhor, Deus, é quem retribui a maldade aos perversos. Tudo aquilo que é devido a eles, como Jeremias diz lá, no seu capítulo 51, verso 56. É Deus quem age com justiça. Porque a nossa justiça é falha. Então clame a Deus no momento certo, Ele agirá com justiça. Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja naquela situação que parece não ter jeito. Confie somente em Deus. E por último,
Em terceiro lugar, nós devemos louvar ao nosso Deus, pois Ele é a força do seu povo. Dos versos 6 ao verso 9, diz assim: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Aqui existe uma ligação direta entre as palavras de ação de graça dos versos 6 e 7 e a primeira parte do Salmo. O salmista aqui rogara: ouve o meu clamor por misericórdia. Aqui ele já diz que o Senhor ouviu o seu clamor por causa de sua grande misericórdia. Davi tem a certeza aqui de ter recebido aqui a intervenção divina ao seu favor. Então agora ele louva a Deus pelo livramento. Ele reconhece o seu refúgio. Então ele pode entoar um cântico agora e sempre. Mesmo em sua grande necessidade, ele não deixa de confiar no Senhor. E em meio ao livramento, ele confessa onde está o seu socorro. Então nós aprendemos que nós devemos confiar no Senhor, independente da luta em que você esteja passando. Eu não sei o que você está passando, mas tenha certeza de que o Senhor é contigo. Tenha certeza que é Ele que está contigo, é Ele quem te protege, é Ele que está diante de todas as situações, é Ele que permite até que situações ruins aconteçam, para que Ele seja glorificado, porque o nosso Deus é soberano. O nosso Deus quer somente que você confie nele e você faça como Davi, que em meio à angústia, em meio à luta, ele confiou no socorro desse Deus que é soberano. Davi também confessa aqui, continua reconhecendo que o Senhor não é apenas a sua própria força, mas também a força do teu povo. Olha o verso 8. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. O que ele é para o rei Davi, ele é também para o seu povo. Ele é também para todos nós que fomos salvos, que fazemos parte da igreja de Cristo. O Senhor é a força da primeira igreja batista em São Caetano do Sul. É Ele que tem cuidado dessa igreja desde o ano da sua fundação. Essa igreja pertence a Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E por mais que o inimigo tente destruí-la, como ele tem feito ao longo dos anos, ele não tem poder algum contra a igreja de Cristo. O Senhor é a força da igreja de Cristo, espalhada em toda a face da terra, independente da denominação, independente da placa. É o Senhor que guarda. A igreja pertence a Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja. É claro que para que tudo isso aconteça, a confiança desta igreja, das igrejas espalhadas pela face da terra, deve ser somente no Senhor. A confiança de uma igreja, do povo de Deus, não deve estar em homens, não deve estar em seus pastores, não deve estar na sua diretoria, não deve estar nos seus membros, nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas somente no Senhor. Porque homens, porque pastores são falhos, porque nós podemos errar diante da igreja, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, que é o supremo pastor, que é o sumo pastor, esse não falha e esse tem cuidado da sua igreja. Para isso, a igreja também precisa ser como a igreja de Atos. Lá no capítulo 2, verso 42, diz que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, daqueles homens que foram colocados por Deus para espalhar o evangelho. Aquela igreja preservava na comunhão, ela tinha algo em comum, ela partilhava ali o pão e ela estava junta em oração. Aqui está a receita para que uma igreja tenha sucesso diante de Deus, não diante dos homens. Mas essa igreja ela precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E isso é muito importante, meus irmãos, porque a gente vive uma época
em que muitos líderes religiosos, muitas igrejas ficam procurando métodos para crescer a sua igreja, mas nós aprendemos que a receita é simples. É ser firme na doutrina bíblica, é ser firme na comunhão, é partir o pão, é ser firme nas orações. Tanto que o final do verso 47 vai dizer que é o Senhor que acrescentava o que iam sendo salvo. Então é o Espírito Santo que acrescenta à igreja aqueles que vão ser salvos. Aqui está a receita de uma igreja que segue a vontade do Senhor. E o verso 9 aqui confirma a impressão de que o cenário do Salmo faz parte de uma ocasião de perigo nacional. Tanto que ele fala: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e o exalte para sempre. Davi ora pela salvação do povo de Israel e por bênção para a herança de Deus. O conceito de Israel como a herança especial e escolhida de Deus é confirmada no Novo Testamento. Quando você vê a preservação desse povo, quando você observa Romanos 11, em que parece que Deus tem de fato algo especial com o povo de Israel, em que parece que Deus ainda irá tratar com aquele povo, e que parece que Deus tem preservado aquele povo, assim como ele tem preservado a igreja dele em toda a terra. Ele tem cuidado da sua igreja. E a gente escuta muitas vezes pessoas dizendo: a igreja um dia vai acabar. Já estamos há 2000 anos, mais de 2000 anos, que a igreja existe e ela continua de pé. Não por nossas forças, mas porque o Senhor é o cabeça da igreja. Assim como ele protegeu aquele povo na época de Israel, ali na época de Davi, ele também protege esse povo em nossos dias. Esse salmo, por exemplo, nos faz lembrar o Salmo 23, em que nós vemos ali o salmista dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, absolutamente nada. Ali está dizendo que o Senhor vai prover o que nós precisamos, seja espiritualmente, seja de maneira emocional, seja de maneira física, seja de maneira de prosperidade, mas é o Senhor que vai prover de acordo com a tua vontade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, diante de todas as lutas que nós temos enfrentado, nós aprendemos aqui nesse salmo que em meio a lutas nós devemos então clamar ao Senhor. Então clame a Deus em meio às suas lutas. Nós devemos também entender que é o Senhor que tem cuidado e tem nos livrado dos nossos inimigos. E nós aprendemos que independente da situação, nós devemos louvar o nosso Deus, pois Ele é a nossa força, pois Ele é a força do seu povo. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos guardar, que Deus venha ser o meu socorro, que Deus venha ser o teu socorro, não só hoje, mas para todo o sempre. Que nós venhamos confiar nesse Deus, que é soberano e que nada foge do teu controle. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esta palavra, para que nós venhamos, acima de tudo, colocá-la em prática. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, nós te clamamos, nós temos passado por lutas, por dificuldades. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe o que cada um tem passado. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha ser a força, que o Senhor venha ser a rocha de cada um. Que nós venhamos clamar somente a Ti e confiar somente em Ti. Não em nossas forças, não em homens que são falhos, mas somente no Senhor. Que nós venhamos entender que o Senhor tem cuidado e tem nos livrado dos nossos inimigos, tem nos dado livramento. E que nós venhamos aprender que nós devemos louvar o Senhor independente da situação, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, não somente esta igreja, mas todas as igrejas, independente da placa, da denominação. Aguarda, Senhor, a tua igreja, Senhor. Reaviva a tua igreja, Senhor. Aviva, Senhor, a tua igreja. Levanta líderes, levanta homens, para que venham ser piedosos, para que venham cuidar da tua igreja de acordo com a tua vontade, Senhor. É por isso, ó Deus, que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja te guardando,
Que o Senhor esteja contigo em todos os momentos durante este resto de semana. Desta maneira, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. E que Deus nos abençoe.